Oi, eu sou a Patrícia, eu sou professora de redação e estou aqui hoje no Instantâneo para ajudar vocês com algumas dicas importantes sobre algumas provas. A dica de hoje é mais voltada para a prova de linguagens, trabalha um pouco com um conceito chamado variação linguística. A variação linguística consiste em entender que existe uma norma padrão que é regida por regras gramaticais e aquelas faladas por nós em casa, com amigos, o dia a dia de todas as pessoas do Brasil afora e do mundo. Sabendo então que todos os seres humanos, de alguma forma, até os animais se comunicam, a gente precisa lembrar que existe nessa interação duas consciências, sempre um emissor que quer passar uma mensagem ao receptor. Esse modo de interação ele é feito através de linguagem e a linguagem muitas vezes ela é expressa de forma verbal, com um código, ou de forma não verbal, sacou? Na linguagem não verbal, a gente se expressa através de gestos, imagens, expressões faciais, aquilo que todos os chats, todos os WhatsApp da vida tentam imitar com aqueles iconezinhos que não dão muito certo, né? Quem nunca brigou no WhatsApp porque não foi bem claro? Isso acontece exatamente porque quem tem o sentido da expressão é quem ouve, quem está nos escutando ou quem está nos lendo. Se a gente tenta passar uma mensagem e ela não é efetivamente clara, a culpa normalmente é de quem ouviu, não nossa. Isso na não verbal misturada com a verbal, porque a linguagem verbal é uma linguagem baseada num código. O que a gente pode dizer assim de uma forma mais rústica que é o código? O código é a língua, são todos os sinais codificados, universalizados, independentemente de qual língua que tu falas. A gente sabe que no português existem muitas formas diferentes de se expressar. Eu sou do sul, eu falo tu, mas não significa que eu fale certo, porque afinal de contas eu não conjugo quase nunca nenhum verbo para tu. A gente pergunta, tu fez, tu vai. E quando alguém ainda diz assim, ó, fizeste o tema de redação, o que a pessoa diz? Fiste, parece que ela quer debochar, porque quem fala certo, parece a pessoa que está sendo pernóstica. Mas enfim, são falares, e falares não existem erros, mesmo que eu diga que tem algum problema, ou não tem problema. Tem problema? Não sei. Dessa forma, o que eu tenho de saber? Eu tenho de saber que se existe um padrão do português, por que eu tenho de estudar se todas as formas deles são permitidas? Porque fala e escrita são diferentes. A fala é livre, qualquer coisa que eu diga, ela fica clara no momento em que o meu receptor é capaz de entender o que eu falei. Agora, na hora de escrever, se não houvesse esse problema, o WhatsApp não seria um problema na nossa vida, a gente sabe que as coisas são diferentes. Numa redação de vestibular, eu não posso me fazer valer do meu coloquialismo do dia a dia. Eu preciso ser formal, eu preciso estudar regras que realmente sejam claras, do Oiapoque ao Chuí. Já imaginou no Enem? O Enem é o Brasil inteiro, 7 milhões de candidatos, eu não posso ficar variando. Senão, um gaúcho pode chegar numa padaria, pedir um pão. Como é que a gente pede pão? Nossa, a gente pede pão como cacetinho. Isso não é muito saudável lá em São Paulo. Mas em São Paulo as pessoas descem do ônibus e no Rio de Janeiro elas saltam. Não é a mesma coisa, porque a gente pede coisas diferentes, a gente fala coisas diferentes e tudo isso que difere de um lugar para o outro, de uma classe social para outra, de uma história, é a chamada variação linguística. Variação linguística são todas as variantes possíveis e imagináveis da língua padrão, sempre obedecendo a regra no padrão e tudo que foge a ele vai ser chamado de variação linguística. A fala, portanto, é livre. Qualquer coisa que eu diga vai valer se o meu receptor for capaz de entender. Portanto, um cara que chega e diz, bah, tu é xarope, ele pode estar te dizendo várias coisas. Ele pode estar dizendo que tu é uma pessoa chata, tu é xarope. Ele pode estar te dizendo que tu é uma legal, tu é xarope. E aí, como é que eu vou saber? É o contexto. A variação pode ser social, a variação pode ser regional, a variação pode ser histórica, porque para minha mãe, xarope era tão somente um remédio para tosse. O que é importante sobre isso, afinal? O importante é saber que para linguística não existem erros, existem variações. Na prova de uma redação, tu não pode sair da variante formal, tu não pode sair do padrão, tem que ter esse cuidado. Acontece, porém, que na prova escrita do Enem, existem muitas questões que vão te perguntar, mas isso faz parte do padrão? Isso não faz parte do padrão? Qual é a variação em questão? Do que tu tá falando? Eu tô falando aqui do Sul, e eu tô falando para vocês que essa prova vai ser trilegal. Pronto? Viu como tu não fala errado? Só cuida que na prova a gente tem a parte escrita e na escrita a gente tem que seguir o padrão. Se tu gostou,
curte aí e compartilha com os teus amigos nesse vídeo. Nos vemos numa próxima. Mas eu acho que hoje é muito cedo. É essa mesma cara, assim? Aham, só talvez demore um pouquinho menos. Ah, tá.